Olá, tudo bem? Dr. Fabrício Magalhães aqui. Você está assistindo à série Equilíbrio Vital, os segredos da acupuntura e da homeopatia. No último episódio, você assistiu sobre as cicatrizes tóxicas. Espero que você tenha gostado e que tenha sido útil para a sua vida no dia a dia. E espero que você tenha visto a importância de identificar uma cicatriz tóxica. Hoje iremos falar de algumas diferenças entre a acupuntura sistêmica e auriculoacupuntura ou auriculoterapia. Você já ouviu falar na auriculoacupuntura? A acupuntura sistêmica, ela tem mais de 5.000 anos, tem aproximadamente 5.000 anos. E é largamente conhecida que é a inserção de agulhas pelo corpo através de pontos. Nós temos na acupuntura sistêmica a possibilidade de tratar diversas condições de doença e saúde. Não só tratar, como prevenir doenças e agravos à saúde. A acupuntura sistêmica, ela age em todo o corpo, mas não só fisicamente apenas. Ela também trata dos distúrbios emocionais, mentais, além de problemas orgânicos. Então, como vocês podem ver aqui, nesse boneco, nós temos aqui traçados de meridianos, ou Jinlo, ou canais e colaterais. A gente tem ponto de acupuntura no corpo inteiro. É dito que a gente tem um ponto para cada dia, 365 pontos tradicionais. Mas, na verdade, a gente tem mais pontos do que esses 365. São mais de 1.000 pontos distribuídos e localizados em todo o corpo. E esses pontos, eles têm o objetivo de promover a homeostase no organismo e restabelecer o equilíbrio, além de tratar diversas condições de saúde. Então, de uma forma geral, a acupuntura é essa ciência médica, que é uma especialidade médica, que trata o indivíduo como um todo, de acordo com a visão da medicina chinesa. Então você vai inserir agulhas em pontos específicos do corpo, como eu te mostrei nesse boneco de acupuntura, os diversos pontos que a gente tem. E qual a diferença da acupuntura sistêmica para a auriculoterapia ou auriculoacupuntura? A auriculoterapia ou auriculoacupuntura, ela foi descoberta, há relatos, na verdade, há 2.000 anos atrás, nos livros de medicina interna do Imperador Amarelo, relatando presença de tratamentos e dos meridianos e pontos na orelha. Entretanto, quem sistematizou a auriculoacupuntura foi o Dr. Paul Nogier, um francês, um médico francês de grande inteligência e observação, que desenvolveu todo o mapa auricular, com todos os pontos. Apesar deles já terem sido mencionados há 2.000 anos, o Paul Nogier ele teve a genialidade de, ao observar o indivíduo, mapear e sistematizar todos esses pontos. E como que isso aconteceu? Chegava no consultório do Dr. Paul Nogier pessoas com uma cicatriz na orelha. E aquilo intrigou esse médico, Paul Nogier, e ele começou a perguntar, mas que cicatriz é essa de queimadura na sua orelha? Era uma cicatriz de queimadura, no pavilhão auricular. Então muitos diziam, não doutor, é porque tem uma senhora, Madame Barrin, que ela cauterizou esse ponto. Mas por que cauterizou esse ponto? Porque eu tinha uma dor ciática muito forte e nada resolvia. E naquela época, a gente tratava as doenças, né, matava bactérias, etc., através da cauterização. Fazia hemostasia, que é parar o sangramento, através da cicatrização, da queimadura mesmo. Né? Então, usava-se muito essa questão de cicatrizar, né, de queimar com um ferrinho quente
para poder parar sangramento, matar bactérias e acabar com a dor. Então, esse processo era muito utilizado naquela época. Então, o Paul Noguier ficou intrigado com aquilo e falou, gente, mas como que um ponto na orelha vai tratar uma dor na região, né, do glúteo ou lombar, irradiando para a perna dessa dor ciática? Então, ele começou a observar aonde estava esse ponto. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, né, de auriculoterapia francesa, aqui nós temos um feto de cabeça para baixo. Então, a aurículo, ela entende que nós temos um feto, um bebê de cabeça para baixo na orelha. E Paul Noguier então falou, bom, se estamos aqui nessa região, onde eu estou apontando aqui, na coluna vertebral, então, se eu melhoro uma dor ciática aqui, então eu estou na coluna vertebral. E aí ele começou a testar os pontos. E foram vários anos desenvolvendo. E foi observando que existia correlação. Mas o mapa não é o território. É apenas uma representação encefálica, né, que é feita na orelha, no pavilhão auricular, das regiões do corpo. Então ele percebeu, da mesma forma que a gente tem na neuroanatomia, por exemplo, a gente tem uma área que chama homúnculo de Penfield, que é onde há uma representação no córtex cerebral de todas as partes do nosso corpo. Algumas são mais sensíveis, né? Então elas ficam normalmente maiores nesse desenho, nesse homúnculo de Penfield no cérebro. E aí Paul Noguier começou a fazer essa relação e começou a perceber que quando uma área doente precisava de tratamento, ela se tornava sensível. Então, ao palpar aquela região, ela ficava sensível. E aí ele introduzia uma agulha ou fazia uma massagem, estimulava aquela região e aliviava a dor e o desconforto. E assim foi desenvolvendo a auriculoacupuntura, a auriculoterapia, ao longo de anos. Demoraram anos até que ele fechou o primeiro mapa dele. Então, o primeiro mapa de Paul Noguier era de vários pontos, né? Eram inúmeros pontos. Depois, no último mapa que ele fez, ele começou a ver mais por regiões neurais. E percebeu que na orelha é um local onde o nervo vago, que é um nervo muito importante no nosso corpo, emerge. E começou a tratar diversos distúrbios e problemas através do estímulo com agulhas. E não só tratar, como diagnosticar, percebendo aonde haviam pontos dolorosos. Depois, na história, isso foi evoluindo, evoluiu-se o detector por diferencial de potencial, o detector elétrico, né, que ele media o potencial elétrico na orelha em relação ao corpo. E então esse conhecimento refinou-se mais ainda. E mais à frente ainda, refinou-se mais ainda que Paul Noguier começou a perceber uma relação com o pulso e a orelha. E aí ele começou a fazer diagnóstico e tratamento dessa forma. Existem 2 vídeos no meu canal que eu abordo mais profundamente essas questões, tanto da auriculomedicina quanto da auriculoterapia. Você gostou desse tema? Achou interessante? Então, essas são as diferenças básicas entre a acupuntura sistêmica e a auriculoterapia. E a gente pode tratar uma miríade de coisas com a auriculoterapia. Problemas musculoesqueléticos, só no pavilhão auricular. Por quê? Porque é uma representação cortical do corpo inteiro de um feto de cabeça para baixo. Então aqui a gente tem como se fosse um feto de cabeça para baixo. Vocês podem ver aqui no pavilhão auricular. Então é possível tratar no pavilhão auricular diversas patologias sem precisar colocar agulha no corpo, sistemicamente. Então, no próximo episódio, nós vamos falar sobre a interface entre a acupuntura e a homeopatia. E veja bem, nós já falamos da força vital no passado.
em vídeos passados. Não é sobre a força vital, mas sim porque um discípulo de Wei, que é um médico, foi um médico alemão, ele, juntamente com Wei, mapeou no corpo pontos de acupuntura que tinham relação com medicamentos, os famosos pontos de Wei. No próximo episódio, nós vamos falar sobre os pontos de Wei. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. E ative as notificações. Será um prazer falar para vocês. No próximo episódio, nós iremos falar sobre os pontos de Wei, a interface entre acupuntura e homeopatia.